assim, Já na infância, criança, né? Eu entrei na igreja com 13 anos, né? Por isso que eu digo a importância da classe bíblica na igreja, né? De você ensinar as crianças. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Então foi com 13 anos na igreja congregacional aqui de Esperança, com um trabalho com criança também da saudosa a missionária Edith e a missionária Creuza. Foi com elas. E eu fui para a festa da igreja, né? O aniversário da igreja, eram 3 dias. Fui o primeiro dia, os jovens, os adolescentes convidaram, eu fui o primeiro dia, fui o segundo dia e no terceiro dia foi que, quando a gente aceitamos, eu aceitei Jesus como Salvador. A partir desse processo, eu sempre digo assim, quem tem esse pé na liderança começa logo cedo, né? Então, com 15 anos eu já comecei a liderar os jovens da igreja, ser zelador da igreja e assumir louvor da igreja, vários cargos na igreja. Depois eu passei um tempo na igreja congregacional, depois eu saí, foi o período que começou o comando de oração, né? Começamos o comando de oração, passamos esse período, o início do comando de oração aqui em Esperança, saudosa pastora Alice, mas eu nunca tive pretensão nessa área de pastor. A minha ideia era fazer a obra, ajudar, né? E com esse curso de teologia, quando eu entrei também não foi para ser pastor, foi no sentido de aprender a palavra de Deus, né? O conhecimento da Bíblia. Só que eu já estava tão inserido dentro da área da igreja, né? Das orientações da igreja, do estudo bíblico, da organização da igreja, que eu cheguei a um ponto que eu fiquei sem saber o que... Eu falava assim, eu estou fazendo curso para quê? Vai ser o quê? Eu vou ser missionário? Então eu falava assim, é melhor ser missionário porque missionário anda muito, né? O pessoal tem essa ideia, missionário vai andar muito, mas não sabe das batalhas que os verdadeiros missionários passam, né? E foi quando, em uma conversa com a saudosa pastora, ela disse assim, você deveria ser o pastor da igreja. A igreja não tinha pastor na época, né? E eu, claro que sabendo as responsabilidades, sabendo as renúncias e tudo mais, eu aceitei o convite, né? Então, foi terminando o curso de teologia e com 6 meses sendo consagrado pastor lá na igreja, o comando de oração, né? No decorrer desse período, né, mesmo depois que eu saí do comando de oração, muita coisa mudou, né? A gente vai avançando, a gente vai crescendo em relação a algumas posições que eu tinha e que eu tenho hoje. Por exemplo, né, eu posso até citar assim, se alguém me falasse que uma jovem usasse calça, eu acho que eu pegava um machado e ia, acho que matar o irmão que estava aceitando, né? Só que isso daí eu fui com o tempo... Que era uma coisa bem tradicional deles, exato, né? Eu acho que por causa de algumas ideias que eu cresci com ele na mente, então eu comecei a seguir aquilo e eu cobrei isso das pessoas e cobrei isso muito de mim. Então eu fui ver que alguns dogmas humanos, eles precisavam ser quebrados na minha mente.